No caso Master, Alcolumbre prepara uma armadilha para o ministro André Mendonça, desarmando uma armadilha escondida de Davi Alcolumbre na imprensa. Sim, eu vou mostrar para vocês agora mesmo como que uma das maracutaias mais conhecidas de Brasília é feita ao vivo. E nós vamos juntos desarmar totalmente essa cilada que a Alcolumbre plantou contra o ministro André Mendonça na grande imprensa e que vai ser usada no futuro para atacar, para descredibilizar o ministro André Mendonça. Me acompanha aqui hoje que eu vou mostrar como que a salsicha é feita em Brasília com essa matéria aqui que saiu na Veja. O temor de Davi Alcolumbre nos inquéritos do INSS e do Banco Master. Que temor é esse, Deltan? Olha lá. De conhecida proximidade com o ex-dono do Banco Master, o Vorcaro, setores da classe política acompanham com apreensão a ascensão do ministro do STF, André Mendonça, ao posto de coordenador das duas investigações que podem influenciar os rumos das eleições de outubro. O bilionário escândalo do INSS e o cerco contra as traficâncias do Master. Mas poucos políticos têm tantos motivos para se preocupar quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cujos aliados aparecem nas duas apurações. Olha, você vê isso aqui, à primeira vista, parece uma matéria negativa para Alcolumbre, certo? Afinal, mostra que ele está com medo de que o caso Master chegue nele. E aí a matéria lista todos os flancos aí do Alcolumbre nas investigações. E eu vou resumir para você o que está ali. Primeiro, Alcolumbre está no meio das duas investigações que podem influenciar os rumos das eleições. A CPMI do INSS e o inquérito do Master. Segundo, a CPMI do INSS identificou repasses de 3 milhões de reais do careca do INSS para um ex-assessor de Alcolumbre. Terceiro, o presidente do Fundo de Previdência dos Servidores do Amapá aplicou 400 milhões de reais em papéis podres do Master. Quem que era ele? O ex-tesoureiro de campanha de Alcolumbre e indicado por ele, Alcolumbre, para esse cargo. E olha só que beleza, esse presidente, o Jucildo Lemos, era alguém que tinha ficha corrida e que já foi preso em outra operação acusado de traficar influência no Amapá. E mais, o irmão da Alcolumbre participa do conselho desse fundo que investiu aí nos papéis podres. Quarto, no caso Master, o Mendonça determinou que o Alcolumbre mande para a Polícia Federal os dados sigilosos do Vorcaro que o Alcolumbre segurou na sua mão até agora. Esses dados eles vão ser entregues à CPMI do INSS, que é controlada pela oposição e, sendo política, não vai esconder nada. Tudo virá à tona. Quinto, o Alcolumbre ele tem uma relação conflituosa com o ministro André Mendonça. E esse é o ponto-chave dessa matéria para mim. O Alcolumbre tem uma relação conflituosa com André Mendonça desde a sabatina da CCJ, quando Mendonça cozinhou em fogo lento por 4 meses a sabatina. Desculpa, quando o Alcolumbre cozinhou Mendonça, tá? Em 4 meses, porque o Alcolumbre queria emplacar outro candidato ao STF e não Mendonça. Ele estava barrando Mendonça. E agora aqui vem o ponto-chave. Por que a Veja publicaria uma matéria dessa listando todos os problemas do Alcolumbre justamente agora? Quem que forneceu essas informações ao jornalista? Gente, quem conhece Brasília sabe como funciona. Matérias assim, elas não caem do céu. Alguém alimentou o repórter com essas informações, especialmente relembrando a questão aí da sabatina do André Mendonça. E a pergunta é, quem se beneficia? Cui bono, como diz aquela expressão em latim, que nos ajuda a entender por que as coisas acontecem. E aí vem a minha suspeita. Foi o próprio Alcolumbre. Ah, Deltan, não pode ser a matéria negativa para ele. Gente, pode ser sim. Provavelmente o levantamento completo aí do que já se sabia veio do jornalista. Afinal de contas, é coisa que já está na imprensa faz tempo. Agora, o ponto central aí, a novidade da matéria, que é relembrar o antagonismo do Alcolumbre com o André Mendonça, isso aí provavelmente veio agora do Alcolumbre. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Quando foi indicado ao STF em 2021, o ministro André Mendonça teve que aguardar 4 meses antes do nome ser confirmado, porque o senador Alcolumbre, que comandava a comissão onde a sabatina ocorreria, trabalhava abertamente para emplacar no cargo o nome do então procurador Augusto Ares, tido como benevolente com o mundo político. Então, veja só, o que está se criando aqui nessa matéria é uma atmosfera de que o André Mendonça teria razões pessoais para ferrar o Alcolumbre. E o próprio André Mendonça, que ele diz não guardar ressentimentos de episódios do passado. Mas isso aqui cria um antagonismo por quê? Gente, o Alcolumbre está plantando provavelmente essa narrativa porque ele quer criar uma defesa antecipada. Se a investigação chegar nele, o que você acha que ele vai dizer agora, hein?
Ah, isso aí é perseguição política do André Mendonça por causa da sabatina da CCJ lá atrás. Essa é a estratégia clássica de Brasília. Criar a narrativa de perseguição antes da acusação chegar. Quando? Se tiver evidência de perseguição, ok. Aí a gente vai concordar com ele. Mas não vai ter. André Mendonça é um cara técnico, correto. Mas ele está criando aqui um ambiente, você consegue entender? Para a narrativa dele ficar mais verossímil. Ele está tentando se blindar usando a própria imprensa. Olha... Tudo que te contaram é verdade. Nem toda crise é por acaso. Nem todo silêncio é inocente. Onde a verdade incomoda. Ponto crítico.